E a todos, boa noite. Meus pais estão aqui, agradeço eles também por tudo que eles fizeram por mim, até hoje fazem, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Então, o meu tema que eu quero apresentar para vocês hoje é o papel do fonoaudiólogo no tratamento da Covid-19. Eu sou fonoaudióloga do Hospital Universitário. Nós somos um hospital-escola, né? Somos vinculados ao MEC. Então, a gente teve a responsabilidade de entrar também no enfrentamento dessa pandemia, né? Não só pela parte educacional, mas também pelo serviço à comunidade, tá? Antes de falar sobre o Covid, eu queria falar sobre a fonoaudiologia, rapidinho, porque muitas pessoas conhecem a fonoaudiologia como terapia de fala, terapia auditiva, o fonoaudiólogo trabalha junto com o dentista, com a voz, né, com os profissionais que cantam, que usam a voz como instrumento de trabalho, mas é muito difícil falar da fonoaudiologia hospitalar. E a fonoaudiologia hospitalar, ela trabalha, o foco dela é na disfagia orofaríngea, vocês estão vendo aqui onde eu estou apontando com o cursor, né? Eu gosto bastante de mostrar apontando mesmo. Então, essa parte aqui da disfagia orofaríngea, que aí o fonoaudiólogo, ele trabalha intensamente na questão do paciente hospitalizado. Então, qual a indicação do atendimento fono no ambiente hospitalar? Vai estar bem focado na alteração da deglutição. Deglutição é o ato de engolir. Tá? A gente deglute todos os dias, toda hora, até mesmo dormindo, porque a gente produz saliva. E a saliva a gente deglute. E o objetivo do fonoaudiólogo é evitar e diminuir o risco de broncoaspiração. Broncoaspiração é quando algum outro corpo estranho cai em vias aéreas inferiores, né, que é pulmão. Então, aqui é a deglutição fisiológica normal. A pessoa come, mastiga e a comida tem que ir pro esôfago, tá? Tá vendo que aqui, esse tubo que tem na frente é a traqueia. Aqui atrás é o esôfago. Eu vou falar assim, de uma forma mais simples, né? Que eu sei que tem pessoas aqui que não são da área da saúde e é um pouquinho mais difícil de entender. Mas também tem pessoas aqui que são médicos, que entendem facilmente. A comida, ela entra na cavidade oral e ela vai para o esôfago. Quando a pessoa engole, há o fechamento da via aérea, ou seja, a comida ela não vai para a traqueia. O normal é ela ir para o esôfago, depois estômago. Tá? Na disfagia, o que acontece? A comida, ela entra na boca, a pessoa mastiga, e a comida, parte vai para o esôfago, parte entra em vias aéreas. E não pode entrar em vias aéreas. A vias aéreas ela é uma via pneumática, não pode ter água, não pode ter resto de alimento, então, porque pode evoluir para uma pneumonia. Então, a pessoa come e parte da comida pode adentrar essa via aérea, a traqueia, tá? Você vê que essa parte do pescoço é uma via comum, tanto para respiração quanto para deglutição, né? Por isso que o fonoaudiólogo tem que estar na beira-leito vendo esses pacientes. O que leva à disfagia? A disfagia, ou seja, a alteração da deglutição, que a gente tem que evitar a broncoaspiração. O que pode levar o paciente a ficar disfágico? O estado de alerta do paciente sonolento, lentificado, impregnado de medicações, ele pode ter um estado disfágico, né? Porque o paciente sonolento, rebaixado, ele não consegue comer direito. Ele tem o risco de broncoaspirar.
Dificuldade para respirar, também, principalmente no COVID, ou ele respira, ou ele engole, ou ele fala. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque durante a deglutição a gente tem a apneia da deglutição, a apneia é quando para de respirar. Então, os pacientes que já têm essa dificuldade de respirar, eles podem evoluir para um quadro disfágico. Os pacientes COVID, eles precisam da intubação endotraqueal, né? Muitas pessoas falam, o paciente pode chegar a intubar, ele intuba. E na extubação, após o período que ele ficou com o tubo fica na boca, né? Ele é intubado pela boca e o tubo passa aqui, ó, vai para a traqueia. Então, nesse período que ele ficou intubado, ele não está comendo por boca, está comendo por uma outra via. Mas, quando ele passa pelo processo de extubação, ele vai precisar da avaliação do fonoaudiólogo. E muitos pacientes também que não conseguiram fazer extubação, não conseguiram extubar, eles acabam evoluindo para a traqueostomia. A traqueostomia é um dispositivo que ajuda no processo da respiração, né? Ele diminui o espaço para poder ventilar melhor o pulmão. Então, a traqueostomia, ela fica aqui na região do pescoço. Então, o paciente traqueostomizado com um dispositivo nessa região do pescoço, ele também vai ter um quadro disfágico. Tá? Então, qual a relação COVID e fono, né? A COVID é uma doença que apareceu aí em 2019, doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV, apresenta um quadro clínico que varia desde infecções assintomáticas, a pessoa passa o período com a infecção e não tem sintoma nenhum, ou então sintomas leves, mas tem alguns também que evoluem para o quadro mais grave, né? Então, nesses casos, eles podem chegar à intubação traqueal prolongada, quando não consegue, deixa eu voltar. Quando não consegue extubar, ele evolui para a traqueostomia, que é muito frequente numa UTI, né, uma UTI COVID, e que favorece alterações da deglutição. Então, deu para fazer uma relação aqui, né? O tubo passando aqui pela traqueia, a traqueostomia nessa região do pescoço, que é uma região comum entre o esôfago e a via aérea, tá bom? Então, qual a indicação do atendimento fono no paciente COVID? Primeiramente, monitorar a dieta oral. O paciente, ele chega comendo, ele chega falando, mas ele chega muito cansado. Ele chega tão cansado que ele não consegue nem mastigar, ele cansa para mastigar, cansa para engolir, e a saturação vai caindo. Fora que tem o risco de broncoaspirar, o risco de engasgar, por isso que o fonoaudiólogo tem que estar nas dietas desse paciente, pelo menos na primeira dieta, para poder avaliar, para poder deixar uma condição mais segura para os técnicos depois poderem ofertar, né? Porque o fonoaudiólogo não vai ficar 24 horas, mas o técnico de enfermagem, ele está lá o tempo todo ao lado do leito, então a gente orienta esse técnico como ofertar. Se a gente vê que tem um risco, esse paciente comendo por via oral, a gente faz as alterações das consistências, que são esse segundo item, né? A gente vê que está mais difícil de ele mastigar uma carne, de comer um pão, a gente evolui, né? Manda uma comida mais pastosa, uma coisa mais molinha, para não cansar tanto para comer, porque só de mastigar esses pacientes cansam, desaturam, e a gente acaba evoluindo um pouco a consistência da dieta oral. Quando a gente vê também, a gente avalia e vê que não tem indicação de comer via oral, a gente indica uma via alternativa de alimentação, tá? Essa via alternativa de alimentação vai ser uma sonda nasointeral, uma sonda pós-pilórica, isso já é o médico que vai decidir a via, a gente só indica a via alternativa de alimentação, o médico que vai decidir qual a via que é melhor para esse paciente, tá? Depois disso, o paciente pode evoluir para uma intubação endotraqueal? Ele pode evoluir. E aí a gente, mesmo ele saindo dessa extubação, a gente avalia. Porque depois que o tubo passou pela traqueia, ele passou pela boca, passou pela laringe, foi para a traqueia, na hora de extubar, o tubo ficou muito tempo, né, nessa traqueia.
nessa laringe. Então, ele pode ter um risco disfágico. Então, a gente avalia pós-extubação. Se o paciente ficou muito tempo entubado e não conseguiu extubar, ele vai para a traqueostomia. Paciente traqueostomizado, ou seja, aquele dispositivo, depois eu vou mostrar a foto. Paciente com aquele dispositivo no pescoço, ele pode comer. Ele está na ventilação mecânica, mas a gente pode conseguir fazer ele comer. Ele está acordado, ele está customizado, ele está na ventilação, não quer dizer que ele não consiga comer. A gente vai avaliar, ver qual o risco dele comer, né? Se tem risco ou não, se ele consegue ou não, se vai broncoaspirar ou não. E estando tudo ok, ele pode comer, mesmo customizado, mesmo na ventilação. Esses pacientes que foram para ventilação mecânica, estão traqueostomizados, eles não conseguem produzir a voz, né? E eles estão isolados, eles não ficam com acompanhantes, porque é uma área de isolamento. A UTI Covid não recebe visita, a pessoa fica lá, longe da família, a família não sabe como que a pessoa está. E o paciente acordado, mesmo traqueostomizado e na ventilação mecânica, ele tem essa angústia de querer falar, né? E a gente avalia, a gente, mesmo traqueostomizado, a gente desinsufla o cuff, coloca a válvula de fala e ele consegue vocalizar mesmo na ventilação. Quem vai fazer isso? É o fonoaudiólogo, tá? E não tem outro profissional que não seja habilitado para colocar uma válvula de fala na ventilação mecânica e fazer esse paciente falar. E aí a gente coloca a válvula, ele fala, ele faz videochamada com a família, ele consegue saber o que está acontecendo durante esse período que ele ficou internado, durante esse período que ele ficou sedado. Ele tem essa preocupação com as pessoas que ficaram aqui fora, né? Então eles querem falar. E quando a gente chega na UTI, a primeira coisa que eles vêm é vem fono, chama a gente, mas eles não querem nem comer, eles querem falar. Eles querem fazer videochamada com a família, porque é só aquele momento que eles têm para poder se comunicar, né, com a família. Então, a gente tem aquele trabalho conjunto com a psicologia, que faz a videochamada com a família. Eles falam sobre as angústias, as preocupações que ficaram aqui fora, né? E atuar junto com a equipe multidisciplinar na decanulação, quando esse paciente ele já tem condições de ficar sem o dispositivo no pescoço, tá? Então, aqui eu coloquei umas imagens. Meu pai falou que tá tranquilo essas imagens aqui, que não vai chocar. Aqui é um paciente que está em suporte de O2, traqueostomizado. Aqui é uma válvula de fala, esse verdinho, esse dispositivo azul e verde. Aqui que o paciente começa a falar, tá? Tá vendo que o dispositivo fica no pescoço. Então, ele é como se fosse uma âncora, traz essa laringe para baixo. Então, para deglutir é mais difícil, para falar, o ar não passa. Então, só com essa válvula aqui, que eu estou segurando, ele vai conseguir falar. Tá? Aqui é o paciente já com a oclusão da traqueostomia, ou seja, ele já está num processo de decanulação, já está comendo, ó. Não é porque o paciente é traqueostomizado e não consegue falar, não consegue comer, eles conseguem, né? Ele aqui já está evoluindo a dieta, já está tomando um suco. E aqui é o paciente junto com a equipe decanulado. Ó, dá para ver que ele está com um curativo no pescoço, né? Então aqui ele já está sem o dispositivo que é a traqueostomia, tá? Ele vai passar por todos esses processos. 1, 2 e 3, até chegar à alta hospitalar. E nesse período do ano passado, né, 2019, nós entramos, toda a equipe entrou do hospital universitário, os residentes entraram, eles quiseram, não tiveram medo, eles quiseram entrar junto, não perderam essa pandemia. E a gente apresentou alguns trabalhos em congressos, né, pelo Brasil. O ano passado foram 2, esse ano a gente já está com 4, vamos ver se a gente consegue agora o 5º, para apresentar o trabalho da fonoaudiologia na terapia intensiva, junto com o paciente COVID. Aqui é um trabalho que eu gosto muito, porque eu vi que a contribuição da fonoaudiologia não é só fazer o paciente comer, é fazer ele
ele falar, né, na ventilação ultracustomizado, que é um trabalho que o hospital, não são todos que fazem, mas o hospital, por ser um hospital de escola, ele prioriza muito essa parte educacional, a gente tenta estar atualizado e trazer o que é mais atual para os nossos alunos, né? Então, a gente teve esse trabalho junto à equipe de psicologia, né, vendo os impactos emocionais mesmo dos pacientes e seus familiares na ausência das visitas presenciais e eles com essa necessidade de conversar, de falar, de ver o que está acontecendo aqui no mundo fora da UTI, né? Então, esse trabalho, ele para mim foi o mais, assim, que me levou até me emocionar, porque a gente vê a realidade, né? Esse isolamento. E é importante ele saber que aqui fora tá tudo bem, né? A primeira coisa que eles perguntam é sobre os pacientes, os familiares que também ficaram doentes por Covid, né? E sabendo que esses familiares estão bem, faz a diferença na evolução desse paciente. E aqui tem umas fotos também, lá do nosso setor. Nessa primeira foto aqui, a gente orientando os técnicos de enfermagem, porque a gente prioriza muito essa questão educacional, trabalho de equipe multi, às vezes o fonoaudiólogo não está lá o tempo todo, nós já damos só 3 fonoaudiólogas, né, na UTI, então a gente tinha que ter a ajuda dos técnicos, que estão lá 24 horas ao lado do paciente, né. Aqui a gente recebeu os pacientes de Manaus, eles vieram em busca de oxigênio, e eles chegaram aqui de madrugada, nós estávamos lá para recepcionar eles, fizemos um trabalho muito bom, recebemos 39 pacientes de Manaus, que se ficassem lá eles iam morrer, então eles vieram para cá, sem saber o que iam esperar aqui no Maranhão, né? E foram muito bem acolhidos, a gente deu todo o apoio, eles voltaram para suas casas recuperados. Então, foi um trabalho que também foi muito gratificante. E aqui nessa figura número 3, a cada alta que a gente dá para um paciente, a gente faz uma festa, que é uma vitória, né? Esses pacientes acabam ficando, quando vai para a terapia intensiva, eles acabam ficando um tempo muito prolongado na UTI, porque o processo de recuperação é muito arrastado. Então, eles acabam ficando 1 mês, 2 meses, até 3 meses. Então, a gente faz uma festa mesmo para eles, que eles são vencedores, né? E é isso, eu quis colocar rapidinho. Eu nem sei quanto tempo eu falei, eu tinha feito com meu pai um treinozinho, eu fiquei falando 20 minutos, meu pai falou só 15. Mas, como eu gosto de falar bastante sobre a fonoaudiologia, o trabalho que o fonoaudiólogo faz no hospital, então eu acabo me empolgando um pouquinho. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, só para vocês verem como que é, e tirar um pouco essa ideia de que o fonoaudiólogo fica só em consultório, só em terapia, só trabalhar com fala, com voz, né? E é isso, tá bom? Muito bem. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado, doutora. De nada. Vamos abrir uma sessão de perguntas. Se alguns companheiros quiserem fazer uma pergunta, está com a palavra nesse momento. Ana? Sim, Douglas, pode falar. Na verdade, eu queria agradecer o trabalho das fonos, né? Eu tive, o Fernando, a síndrome de Guillain-Barré, não sei se você já tratou alguém com a síndrome de Guillain-Barré. Sim. E eu perdi a deglutação, eu tive paralisia facial. Sim. E no início, inclusive, quem foi que, quando eu comecei a perder isso, né? Quem detectou imediatamente e já começou a trabalhar foi a fono. Então, eu queria agradecer o trabalho de vocês, foi muito importante para que eu não saísse com sequela, e o quanto que realmente é importante o trabalho da fono, que às vezes as pessoas até desmerecem um pouquinho para falta de conhecimento, ignorância, né? Acaba não achando que é tão importante no dia a dia da gente. Mas como eu perdi a declutação e tive paralisia facial, foi muito importante a antecipação dos fatos para que eu já começasse a ser tratado. Então, é deixar um agradecimento, realmente, e muito obrigado
Sua palestra foi ótima e tá de parabéns, tá? Pelo trabalho que vocês fazem. Ana? Obrigada. Mais algum companheiro? Ana está no Ana, mudo. está sem som. Ana está mudo. Não, Daí. eu acho que é o Daír que estava querendo falar. Ela que levantou a mão, presidente. Não, na verdade eu queria saber o seguinte, quando a pessoa sai da intubação, ela perde esse movimento de abrir e fechar para respirar, para comer e respirar, é isso? Não é que perde o movimento, porque é muito tempo, né, com o tubo. Então, o tubo, ele passa na traqueia mesmo, na boca, na traqueia, e fica com a boca aberta. Perde também um pouco o movimento, mas é mais a questão laríngea, né? Mais a questão da musculatura laríngea, a prega vocal fica aberta muito tempo com o tubo. Então, toda essa região, ela fica alterada. Perde toda a dinâmica, né, da deglutição. Perde também toda a sensibilidade, o ar passando, porque não passa ar. O ar está sendo ventilado por uma outra via, né? Uma via mecânica. Então, não é fisiológico, não é o natural. Então, acaba que toda a região orofaríngea acaba sendo prejudicada. Entendi. E aí a fonoaudióloga vai treinar esse movimento de volta, é isso? Reabilitar. Okay. É uma reabilitação ainda hospitalar. Porque a gente não tem como mandar o paciente assim, sem comer para casa. Sim. Né? A gente tem que mandar ele bem redondinho. Mais alguma pergunta? Bem gordinho. Sim, eu gostaria de perguntar uma coisa. Qual o tempo de intubação que o paciente pode ter sem ter lesão das cordas vocais? Porque sabemos que a intubação prolongada pode provocar escara, até necrose e lesão das cordas vocais, né? É por isso que em intubação prolongada é indicado a traqueostomia. Sim. E qual seria esse tempo em que um tubo pode levar a uma lesão de cordas vocais? Na verdade, eles tentam tirar o tubo antes mesmo de causar lesão. Esse é o correto, né? E também antecipar um pouco a traqueostomia, para que não tenha esse tipo de lesão. Normalmente, quando o paciente, a gente vê que ele não consegue extubar de forma normal, respirando sozinho, aí ele vai para a traqueostomia para ajudar na ventilação. E aí depois ele sai da ventilação e fica em ambiente traqueostomizado. Normalmente uns 15 dias, uma semana, os médicos ainda mantêm ele no tubo. Mas por causa do coronavírus, por causa de gerar aerossóis, esses pacientes coronavírus, eles estão sendo traqueostomizados um pouco mais, estão demorando um pouquinho mais, mais por causa da questão de aerossóis, de gerar aerossóis, entendeu? Porque quando traqueostomiza, quando vai aspirar, mesmo aspirando em circuito fechado, gera bastante. E no nosso hospital, pelo menos, a gente não tem aquela pressão negativa. Acho que um dos hospitais que tem aí em São Paulo, que tem pressão negativa, é o Emílio Ribas. Alguns particulares também têm, o Einstein e tal, mas aqui a gente está instalando agora, porque a gente está vendo que esse Covid ainda vai se prolongar. Então, como a gente não tem essa estrutura, então os médicos acabam esperando um pouquinho para traqueostomizar, para não gerar aerossóis. É porque nós costumávamos traqueostomizar o paciente com 12 dias de tubo, nunca mais que 12 dias, exatamente pelo medo de lesões em cordas vocais, né? Sim. E hoje eu vejo que os pacientes de Covid exatamente ficam intubados durante 30, 60 dias, e por isso que eu queria saber qual o tempo que esse tubo pode causar lesão na corda vocal.
Então, é isso mesmo, mais ou menos uns 15 dias eles estão ficando. O ideal é que seja antes, mesmo para não gerar... Na verdade, eles geram lesões aqui no rosto, né? Para segurar aquele tubo. Aqui também, lesões de língua, porque eles acordam e ficam mordendo o tubo. E aí laceram língua, porque eles estão... não sabe o que está acontecendo, né? Aí tem muitas lesões, não só de pega vocal. Então a gente tenta antecipar, mas também tem que pensar na questão de gerar aerossóis, né? Então a gente acaba fazendo uns rounds para a gente, a equipe multi, decidir qual é o melhor tempo desse paciente, né? Às vezes a gente faz antes, depois, depende de cada caso também. Quando o paciente a gente diminui um pouco a sedação e vê que ele está conseguindo reagir, ele acorda, mas ele agita, começa a morder tubo, língua, ou então tem muita lesão aqui, né, na bochecha. Eu falo de onde a gente consegue ver, né, porque aqui a gente não consegue ver como estão as lesões laríngeas, mas até onde a gente consegue ver são muitas lesões. Então, nos rounds das UTIs, round é um momento em que a equipe multi conversa e discute sobre esse paciente e decide, a equipe junto decide o que vai fazer, né? E nesse momento, a fono fala, a nutricionista fala, o médico, o fisioterapeuta, e junto a gente decide, é hora de entubar, é hora de traqueostomizar, entendeu? Pensando em todas essas questões. Obrigado. Mais algum companheiro quer fazer alguma pergunta? Sendo assim, solicito aos companheiros do clube um grande e caloroso aplauso para a nossa palestrante de hoje. Muito obrigado, doutora Fernanda. Excelente. Convido a companheira Aldair para fazer leitura de uma homenagem ao Dia das Mães e, em seguida, peço ao companheiro Sidney para colocar o vídeo. Está sem som. Está sem som, Aldair. Está sem microfone, Aldair. Chamar a fono. Tá bom. Coisas de mãe, do Braulio Bessa. Vez por outra, ela duvida até do nosso amor, fazendo drama e falando como quem sente uma dor. Um dia, quando eu morrer, é que tu vai aprender e talvez me dá valor. Por mais que exista amor, por mais que exista afeto, um fato que deixa a gente preocupado e inquieto é quando a mãe pronuncia sem nenhuma alegria o nosso nome completo. Quando a gente quer sair, bate um receio profundo, pede a mãe cheio de medo e, nesse exato segundo, diz que todo mundo vai. E a resposta dela sai: você não é todo mundo. Tem outra situação difícil e muito adversa. Às vezes, no meio da rua, a mãe também é perversa. Quando ela aponta o dedinho e diz assim bem baixinho: em casa a gente conversa. Por mais que a gente estude, que tenha dedicação, o boletim todo azul, ela olha com atenção e fala sem gaguejar. Tem mesmo é que estudar, não fez mais que obrigação. Se acaso a gente perder coisa boba ou coisa rara, ela ativa um radar potente que nunca para e diz: se eu for procurar, garanto que vou achar e esfregar na sua cara. Quando a gente chega perto, faz um carinho qualquer e diz: mãe, vou te amar enquanto vida tiver. Ela responde ligeiro: hoje eu não tenho dinheiro, diga logo o que tu quer. Coisa de mãe é dizer: você vai se machucar. Cadê o troco, menino? Mais tarde vai esfriar. Só vou contar até 3. Bagunçou? Vai arrumar. Já pegou o guarda-chuva? Eu não sou tua empregada. Engole esse choro agora. Eu nunca estou enganada.
Na volta a gente compra. Você não ajudou em nada. Coisa de mãe é ser cura para aliviar qualquer dor. Coisa de mãe é o abraço mais forte e mais protetor. Coisa de mãe é cuidar, coisa de mãe é amor. Braulio Bessa. Isso aí, pessoal. Coisa Muito de mãe. bonito, parabéns. Parabéns para todas as mães. Obrigada. Parabéns a todas as mães mesmo. Sidney, podia passar o vídeo agora, por favor? Opa, e aí, mamães? Bem, hoje eu estou aqui para falar sobre o Dia das Mães. Aquela data tão especial. E para homenagear todas as mães do Brasil, do Rotary, independente, eu vou recitar um poema de Carlos Drummond de Andrade. O poema diz assim: para sempre, porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga, quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro. Puro pensamento, morrer acontece, com quem é breve passa. Sem deixar vestígio, mãe na sua graça. É eternidade, porque Deus se lembra de tirá-la um dia. Se eu fosse o rei do mundo, eu baixava uma lei. Mãe nunca morre. Mãe fica sempre junto de teu filho. E ele, velho, embora, será pequenininho, feito grão de milho. Carlos Drummond de Andrade. Lição de Cruz. Poesia. Muito obrigado. E que Deus abençoe todas as mães. Um beijão. Muito lindo. Muito bonito. Hoje é o dia, hein, dos pais, tá tudo orgulhoso dos filhos, hein? Parabéns aí, Elias. Que lindo. Obrigado. Bom, falando dos pais, solicito agora, neste momento, 1 minuto de silêncio em memória ao filho do nosso companheiro Oroto. Convido o nosso companheiro Jefferson para falar sobre as datas comemorativas do clube. E em seguida passo a palavra ao companheiro Ono para fazer o companheirismo da noite. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros, convidados. Primeiramente, vou citar as datas comemorativas dessa semana. No dia 5 de maio, tivemos o Dia da Língua Portuguesa. No dia 6 de maio, tivemos o Dia da Matemática. No dia 8 de maio, foi o Dia do Artista Plástico e Dia Internacional da Cruz Vermelha. Agora as datas do clube. Dia 5/5, tivemos a Bodas de Cerâmica, ou Vime, 9 anos de casado,
do nosso companheiro Giancarlo e sua esposa Cibele. No dia 6/5, tivemos o aniversário da Cecília, filha do nosso companheiro Henrique. No dia 7/5, foi aniversário do Fábio, filho do nosso companheiro Akiyoshi. No dia 10/5, foi aniversário do nosso companheiro Douglas Sanches. E no dia 11/5, hoje, aniversário do nosso companheiro Wilson Mário Scanavaca. Somente isso, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, companheiro. Companheiro ONU. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros, convidados. A Fernanda, nossa palestrante, uma excelente palestra. Hoje tivemos 24 companheiros, tivemos 3 senhoras da Casa Amizade, 2 interactianos, 5 convidados, totalizando 34 pessoas presentes, uma frequência de 85%. É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, companheiro.